Mas antes de eu começar o estudo, eu vou pedir para você dar um abraço no seu irmão e falar assim, ó, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom significa tem um descanso de paz. Amém? Se você pudesse voltar na época de Cristo, nesse momento, você ia cumprimentar o seu irmão, Shabbat Shalom, né? Seja bem-vindo ao descanso de paz dele sobre a tua vida. Amém? Que seja um dia de descanso para a sua vida hoje. Para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus seja louvado pela nossa vida hoje. Amém? Glória a Deus. Shabbat Shalom, irmã. Shabbat Shalom, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Shabbat Shalom, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Ah, você tem um testemunho? Shabbat Shalom, minha irmã. Glória a Deus. Elismar, pode vir aqui então. Vem aqui. Falou que tem que dar um testemunho, pode dar. É sobre o meu emprego, né? Eu tinha mandado uma mensagem para a Janier uma semana, pedi para ela estar entrando em oração. Porque lá onde eu trabalho tem muita tribulação lá. E a menina com quem eu trabalho, ela ficou, sabe, querendo causar contenda comigo. E falando que eu, não vou deixar nada de reserva para você, que não é para você também deixar para mim não. Porque mais à frente isso iria haver uma contenda. Porque se eu não deixasse nada, com certeza ela ia arrumar a briga. Eu ia falar que eu não deixei. E Deus é tão misericordioso assim, tão grandioso comigo, que Ele falou naquela palavra, que Ele fala assim, quando alguém te pedir 1000, dê mais de 1000, dê 2000. Aí eu falei assim, meu Deus, obrigado. Então eu vou fazer o dobro. Aí eu comecei a trabalhar, correr. Eu não sei como eu consegui, mas foi pela graça de Deus. E fiz tudo o dobro. No outro dia, aí eu deixei lá, bom dia. E coloquei o nome dela. Falei assim, você disse que não era para me deixar nada de reserva. Mas na palavra do meu Deus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E obedecer aos nossos líderes, que é muito importante. Independente de serviço, independente de igreja, a gente tem que ser obediente. Amém. Aí, e coloquei assim, Deus te ama e eu também. Aí eu coloquei, sinto muito, né? Mas eu deixei. Aí coloquei uma carinha assim. Aí no outro dia ela foi lá, que legal, que não sei o quê. Eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela é incrível ver como que Deus faz na vida da gente, né? Eu não acreditava que Deus existia. Eu falei assim, pois Ele existe. Ela falou assim, depois na hora do almoço você me ensina a palavra. Eu falei assim, aí glória a Deus, pra honra e glória do Senhor, eu mostrei pra ela falar. Isso pra mim foi uma bênção, gente, porque o inimigo tenta afrontar a gente de qualquer jeito, e a gente não pode mostrar que a gente é pior, a gente tem que mostrar sempre o melhor de Deus. Aleluia, Deus. Se ela não quer nada, a gente sempre mostra o dobro, fala o dobro pra ela. Ela ficou muito feliz, e eu também. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmão? Na vida da irmã Elismar. E Deus nos usa quando a gente menos imagina, né? Nos momentos difíceis, ela aprendeu a dar alta face. As pessoas acham que dar alta face é você tomar um tapa aqui e dar outro lado para dar um tapa. Não. Dar alta face é mostrar a face de Deus para as pessoas. Quando a pessoa ela quer desestruturar você, ela quer afrontar você, ela faz o quê? Ela tenta te tirar do sério. E quando você resiste e dá alta face, fala assim, eu não vou entrar na sua pilha, eu não vou cair na sua pilha, é quando a pessoa ela se sente envergonhada e cessa isso sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos, alguém tem mais algum testemunho? Não? Amém? Podemos estar estudando a Bíblia? Amém? Vamos abrir aí Gênesis 14. Amém? Gênesis capítulo 14. Diz assim, Parashá. Parashá em hebraico significa porção. Na época de Jesus, a Bíblia ela era estudada em porção, né? E nós estamos hoje na porção, fala assim, Lech Lechá. Consegue falar? Lech Lechá? Lech Lechá vai de Gênesis 12 a Gênesis 15, né? Quando houve o chamado de Abraão, né? Deus chama Abraão para uma nova empreitada, né? Quando parece que tudo estaria perdido, Deus escolhe um homem
cujo esse homem ia dar origem a uma nação. E essa nação, ela foi a nação que nos presenteou com o Messias Jesus Cristo, amém? E hoje nós vamos estudar um pouquinho a vida desse homem, por quê? Porque lá em Gálatas 3 diz que em Cristo nós nos tornamos descendentes de Abraão mediante a fé, amém? Então nós vamos entender como que foi a trajetória da vida desse homem, né? Para que a fé fosse propagada, amém? Então nós vamos estar lendo aí, eu pedi para a gente estar usando o capítulo 14, que fala da Guerra dos Reis, né? Que é um capítulo muito interessante. E nós vamos estar estudando, hoje o culto é participativo, amém? Então você vai poder tirar suas dúvidas, tá? Quem pode lá estar lendo o verso 1 e 2 aí, de Gênesis 14? Walter? Me ajuda aí, Walter. O pessoal tá Guerra bem de quieto. 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabre, rei de Adma, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Ou seja, aí quem é esse Anrafel aí? Sabe quem é esse Anrafel? Esse Anrafel é Nimrod. Sabia? Nimrod? É Nimrod. Sinar era o nome primitivo da Babilônia, né? Então esse Anrafel aí que guerreou, ele era o Nimrod, que é outro nome que ele era conhecido. E esse texto começa com algo muito interessante, onde houve a divisão entre Ló e Abraão, né? Ló escolheu as campinas verdes, né? E Abraão escolheu as campinas secas. Nem sempre o que nossos olhos veem é o correto. Não é verdade? Às vezes o que parece bonito é lá que você vai passar a tribulação. E às vezes aquilo que parece seco é aquilo que vai frutificar e vai fazer que os frutos de Deus te alcancem. Amém? Houve essa guerra, né? Houve essa guerra dos reis. Nós vamos estar estudando aí até um rei misterioso aí que a gente vai falar sobre ele um pouquinho hoje, né? Sobre o fator Melquisedeque. Quem pode ler o 3 e o 4? Eu. Pode ler. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedalaomer, né? É que apagou aqui. Apagou? Kedalaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Amém. Glória a Deus. Ou seja, eles estavam servindo ao rei, chamado Kedalaomer, né? E de repente eles se rebelaram contra esse rei. E a guerra foi no Vale de Sidim. O Vale de Sidim ele fica hoje ao sul de Jerusalém, próximo ao Mar Morto, que é o Mar Salgado. Ou seja, há 2100 anos antes de Cristo já existia o Mar Morto. E foi ali que eles estavam guerreando. Quem pode ler o verso 4 e o 5? O 5 e o 6. Queria que as crianças ficassem quietinhas, por favor, tá? Quando ficar batendo com o brinquedo atrapalha. É o 5 e o 6, né? É o 5 e o 6. 5 e 6, né? E ao 14º ano veio Kedalaomer, o rei, e os reis que estavam, ele feriram os refaíns em Astarote, Canaim, e os Zurzins em Arã, e aos Emins em Savé, Kirataim, e os amorreus no monte de Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Aí houve a guerra aí nessa região, né? Pode ler o 7 e 8. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim e o rei de Belá. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Ou seja, nós podemos ver que estava uma guerra acirrada aí. E essa guerra estava acirrada por quê? Por poder. Eles queriam ir contra a hegemonia de um rei
né? E houve a luta aí de 4 contra 5 reis aí. E foi uma guerra muito acirrada, né? E nós vamos ver que nessa guerra, né? Mais à frente nós vamos estar estudando, que o sobrinho Ló foi, né? O que aconteceu com Ló? Ele foi sequestrado, né? Quem pode ler o 8 e o 9? O 8 ali já. Entendeu, né? O 9 e o 10. 9 e o 10. Eu. Pode ler. Contra que Dorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Tá. Pode ler mais aí. O 11 e o 12. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra. E caíram ali os restantes, fugiram para um monte. Mas retornaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens e foram-se. Glória a Deus. Então nós podemos ver que nessa guerra alguns fugiram e caíram nos poços de betume, né? E essa região aí, né, que eles fugiram, era a região que hoje é o Iraque, né? E ali nós podemos ver que até hoje existe poço de petróleo ali, né? E foi nessa região que, né, ali entre a antiga Babel, ela ficava ali onde é a região do Iraque hoje, e ali que Ló foi sequestrado, né? E Deus, ele vai começar aí dentro dessas guerras a mostrar um milagre, né? E um novo pacto que Deus fez, né? Com Abraão. Quando Deus chama você para algo novo, primeiro, antes de você ter a bênção, você precisa ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua parentela e da sua terra, Abraão, ele foi primeiramente testado por Deus, e ao ser testado por Deus, ele foi aprovado por Deus. O reconhecimento de Deus para a tua vida, para que as coisas se transformem em algo em tempo novo para você, é se você perseverar até o fim. Deus, ele se assenta, né? O próprio profeta Isaías diz que o céu é seu trono, né? E a terra é o quê? O escabelo dos seus pés. Então, Deus, ele fica dali nos observando, nos testando, para que nós sejamos aprovados. Diz assim: eu como pai, Abraão, serei aprovado. Em nome de Jesus. Amém? Deus está chamando você hoje para você ser aprovado. Você está observando guerras de reis. O nosso país mesmo está passando por uma situação difícil. Uma situação muito difícil. Nós temos aí um presidente que está se esforçando para trazer o melhor para o nosso país, mas nós vemos o sistema tentando, de qualquer forma, oprimir e derrubar. E se você e eu lutarmos e perseverarmos até o fim, né, e testificarmos perante a fé de Abraão, em nome de Jesus, nós vamos também alcançar os objetivos de Deus. Amém? Amém. Quem pode ler o verso 13 e 14? Verso 13 e 14. Então veio a mim um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o irmão estava preso, armou os criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ou seja, mesmo que você seja sequestrado pelo mal, Deus sempre vai usar alguém para avisar um ente querido seu para te resgatar. Amém?
Nós, em Cristo, nos tornamos descendentes de Abraão mediante a fé e nos tornamos co-herdeiros e co-participantes das promessas. Jesus, né, ele se torna o nosso rei e também se torna o nosso parente, referente à fé. E quando nós estamos em apuros, ele permite que pessoas nos ajudem. Essa é a função da igreja. Qual que seria a função da igreja? A igreja não é o prédio. A igreja somos eu e você. Se a Tati e o Walter estiverem em apuros, se algum rei do mal levarem ou sequestrarem eles, qual que é o papel da igreja? Ir lá resgatá-los. Então nós somos levantados para o quê? Resgatar pessoas que estão em apuros. Deus não permite que o seu justo ele fique desamparado, né? E Abraão ele foi incumbido nesse teste de enfrentar um grande exército com um efetivo muito pouco. Mas pela fé no Deus vivo de Israel ele perseverou. Diz assim: eu perseverarei na minha fé, da mesma forma que Abraão perseverou. Eu também vou tirar todos aqueles que estão no cativeiro. Amém? Quantas pessoas que você conhece que estão no cativeiro hoje? Às vezes é um ente querido seu que está passando em apuros. Às vezes foi persuadido por outras pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem aliança com Deus vivo de Israel, Ele é fiel para cumprir a boa obra na tua vida. Amém? Amém. Persevere, irmãos. Amém? Amém. 15:16, né? É isso? Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até o bar, que fica à esquerda de Damasco. Ele tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Glória a Deus. Ou seja, o pai Abraão, que é o pai da fé, né, ele fez o quê? Ele pediu para Deus estratégias para vencer a guerra. Você que está aqui tem pedido estratégias para você vencer a guerra? O próprio Deus de Israel, ele é chamado de El Gibor. Fala El Gibor. Que significa o Deus da fortaleza. Ele também é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele também é chamado de Adonai Tzivaot, que significa o Senhor da guerra. Quando você está em apuros, ou um ente querido seu está em apuros, ele é o seu estrategista. Ele é aquele que vai à sua frente e vence junto com você a guerra. Em muitos locais é ensinado que você tem que ficar sentadinho e Deus trabalhar por você. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala o quê? Arregaça as suas mangas, ore, que eu vou dar os seus inimigos nas suas mãos. Amém? Diz assim: Deus de Israel vai dar os meus inimigos nas minhas mãos. E eu vou regozijar com ele, porque ele é o meu estrategista de guerra. Amém? Abraão conseguiu fazer isso. Ele fez ali uma estratégia à noite ali, com efetivo, né? A lei oral diz que foi com efetivo de praticamente 300 homens aí. E o que era impossível, ele conseguiu fazer. Deus fez um milagre ali. Só que ele não ficou de braço cruzado. Ele arregaçou as mangas e lutou. Então essa noite aqui, você vai arregaçar suas mangas e você vai pedir para o seu estrategista de guerra, em nome de Jesus, andar na sua frente. E ao andar na sua frente, ele vai vencer a guerra junto com você. Tem aquela passagem que os homens pensavam que estavam sozinhos, né? E Deus abriu a visão deles, né? Tinha uma comitiva de anjos a favor deles.
vamos à guerra, porque existe uma comitiva de anjos a seu favor. Glória a Deus. Se você serve o Deus vivo, existe uma comitiva de anjos a seu favor. Isso vai fazer com que você alcance os objetivos do Senhor, amém? Paramos em que verso? 16, né? 16 e 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Kedorlaomer. mais ou menos. É muito difícil, né? E aos reis que estavam com ele até o vale de Savé, que é o vale do rei. Glória a Deus. Pode ler o verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Né? Chegou um tal de misterioso aí, né? Um homem misterioso, Esse é. conhecido como Melquisedeque, né? Fala assim, Melquisedeque. Melquisedeque. Malque, rei. Zedeque, justiça. Rei da justiça. Na realidade, esse não era o nome dele, né? É um título que se dá a uma ordem de pessoas. Na realidade, existia há 430 anos antes do sacerdócio levítico, existia um rei sacerdote, segundo uma ordem, a ordem chamada do rei da justiça. Né? Ou seja, quem eram as pessoas que seguiam essa ordem? Eram homens na antiguidade que invocavam o nome do Senhor. A Bíblia diz lá no último versículo de Gênesis 4 que quando Caim matou Abel, Adão e Eva teve um filho chamado Enos, né? E através de Enos voltou-se a invocar o nome do Senhor. Diz assim, licrou. Licrou em hebraico significa para chamar, né? Essa expressão significa pessoas que fazem liturgias de culto ao Deus vivo de Israel. Você que exerce uma liturgia de culto ao Deus vivo de Israel, você faz parte de uma ordem. Você faz parte da ordem do Rei da Justiça. Diz assim, eu se torno rei e sacerdote, porque eu faço parte da ordem do Rei da Justiça. Amém? Nós aprendemos isso. Tá lá em Apocalipse 1, verso 5, 6. Em Cristo você se torna rei e sacerdote. Não segundo a ordem do sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque, do Rei da Justiça. Nós vamos aprender um pouquinho isso hoje. Amém? Então fala no verso 18 que Melquisedeque, o rei de Salém, fala Salém. Salém, a palavra Salém em português vem do hebraico Shalem, que significa plenitude. Ou seja, a cidade que ele habitava se chamava cidade completa, cidade plena. A palavra Shalem deu origem à palavra Shalom, que é paz, plenitude, paz, né? Que mais para frente se tornou Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém ela veio do nome Shalem. E esse local na antiguidade era um local famoso, onde tinha pessoas que já invocavam o nome de Deus ali. E Abraão ficou tão famoso por esse milagre que Deus deu na vida dele, que esse rei da justiça, misterioso, veio até ele. Ele trouxe pão e vinho. Sabe o significado de pão e vinho na Bíblia? Alguém sabe? Esse significado é mais à frente, né? A palavra diz assim, lehem, fala lehem. Lehem é pão em hebraico. Agora fala assim, yain é vinho. Trouxe pão e vinho. Na antiguidade, quando um sacerdote do Deus Altíssimo trazia pão e vinho, é um comer cerimonial, que significa você está internalizando uma fé. A Bíblia diz que esse Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Fala assim, El Elyon.
El, divindade. Elion, altíssima. Ele era sacerdote da divindade altíssima. Os antigos povos cananeus, eles eram povos politeístas. O que é politeísta? Eles criam vários deuses. Se você estuda um pouquinho a história fora da Bíblia, você vai ouvir falar do El Elyon, dos cananeus. Ele era chamado do Deus patriarcal. Os cananeus criam um Deus único e soberano, patriarcal, que não se interferia nos afazeres dos homens, e cria em outras divindades. Ou seja, era uma forma distorcida do Deus único e verdadeiro. E esse Deus era o mesmo Deus de Abraão, que era também de Melquisedeque, né? A Bíblia em si, ela não expressa, né, quem seria esse homem misterioso. Mas quando nós estudamos a Bíblia, junto da história, nós vamos entender quem é ele. Amém? Quem pode ler o verso 19? E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ou seja, bendito seja Abrão. Aí chamava ainda Avram, né? Abrão significa pai de povo, pai de um povo. Avraham ou Abraão, pai de povos. Depois que ele foi aprovado, Deus mudou o seu nome. Ele se chamava Abrão, se tornou Abraão, que é pai de povos. Por quê? Porque nações, através de Cristo, seriam filhos dele perante a fé. Amém? Amém. E aí fala que esse Deus, ele era o possuidor dos céus e da terra. A palavra possuir aí é koné, né? Que significa um possuir no sentido de ter uma aliança. É no mesmo sentido de um casal. Eu vou dar um exemplo. Walter possuiu a Tati. É nesse mesmo sentido que o Deus vivo era chamado. A terra era propriedade peculiar dele. Ele tem uma aliança com a terra. E foi através de Abraão que começou um projeto de reconstrução daquilo que foi perdido, de se propagar o Evangelho. Tem pessoas que acham que o Evangelho começou lá na frente com Cristo. Não, Cristo ele foi a plenitude de algo que já tinha começado. O Evangelho começou lá atrás. O que é a palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Quais são as boas novas de Deus? É apresentar o reino dos céus ao mundo, através da palavra, que é Cristo. Antes da palavra se fazer carne e habitar entre nós, ela já existia. E era essa palavra que instruía Abraão. Foi essa palavra que apresentou o Deus Altíssimo a Abraão. Diz assim: a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, vai me apresentar ao Pai, que é o Deus Altíssimo. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê que esse Deus é o possuidor de todas as coisas? Amém. Quem pode ler o verso 20? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, antes de acontecer sacerdócio levítico, já alguém estava entregando dízimo, né? Hoje o dízimo, hoje por causa de algumas denominações, o dízimo ele se tornou algo ruim, né, para algumas pessoas, né? Pejorativo. Só que na realidade o dízimo é uma bênção de Deus. Amém? Amém. E quando você reconhece que aquela pessoa é sacerdote do Deus Altíssimo, você pode devolver aquilo para ele, porque ele vai fazer com que aquilo seja distribuído em bênçãos para outras pessoas. Amém? O intuito do mandamento do dízimo não é para enriquecer o pastor, mas o intuito do mandamento do dízimo é uma forma prática de você reconhecer que Deus é seu provedor. Eu dizimo porque eu já fui abençoado e não porque eu quero ser abençoado. Amém? Abraão dizimou por quê? Porque ele foi abençoado. E ele fez o quê? De uma forma prática ele falou assim: ó, eu vou agora devolver para Deus.
Amém? E isso foi distribuído para outras pessoas, para a glória de Deus. Mas enfim, vamos tentar decifrar quem era esse Melquisedeque dentro da Bíblia, né? Por enquanto eu vou ler até aí, esse homem misterioso, ele aparece aí para Abraão, né? Depois ele some, a Bíblia fala que ele é o rei de Salém, e depois nós temos um outro relato, que pode abrir Salmo 110. Salmo 110. Abra em Salmo 110. É um salmo bem curtinho. Nós vamos estudar versículo por versículo também. Depois nós vamos encerrar lá em Hebreus. Vamos descobrir quem é um Melquisedeque. O reino do Messias. Isso. Pode ler? Lê o verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aleluia. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essa tradução em português é uma tradução que confunde um pouquinho. E disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Davi diz que ele tinha um Senhor que se assentava ao lado de um outro Senhor. O verso 1 está assim: Neum Adonai Ladoni. A palavra Neum é um substantivo, né? Que vem do verbo naam, que vem do verbo declarar. No caso, é uma palavra de dizer de êxtase. Deus, ele fala assim no verso 1 em êxtase, né? Declaração de Adonai, que é o Pai. La Adoni, que é para o meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos meus pés. Ou seja, os Salmos davídicos está falando de uma profecia, de alguém que se assentaria à direita do Pai, e esse que se assenta à direita do Pai, ele colocaria os seus inimigos por escabelos dos seus pés. Quem aqui é amigo de Cristo? Amém. Amém? Os inimigos de Cristo são o quê? São os nossos inimigos. Amém? Então, se esse que se assenta à direita do Pai hoje, ele coloca os seus inimigos por escabelo dos seus pés, se você estiver em Cristo, os seus inimigos também será colocado por escabelo dos seus pés. Amém? Como Abraão cria na palavra, e a palavra é Cristo, o que aconteceu com os inimigos de Abraão? Foi colocado por escabelo dos pés dele. E isso fez com que ele fosse reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Amém? Verso 2, pode ler, volta. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Ou seja, cetro tem a ver com autoridade. Quando Davi citou o cetro, ele citou Gênesis 49, que fala que o cetro não se apartaria de Judá. Por quê? Porque ali em Judá que veria o Messias. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como a glória do unigênito do Pai. Os homens na antiguidade, eles não estavam conseguindo praticar a palavra de Deus. E Deus fez o quê? Eu vou mandar a minha palavra em carne para que você aprenda a andar conforme a minha palavra. E essa palavra está aqui em espírito para fazer com que você ande conforme a vontade dele. Amém? Verso 3. O teu povo... É o 3, né? 3. Esse mesmo, né? É o 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, com vinho do próprio seio da alva, e será o orvalho da tua mocidade. Quem aqui está servindo a Deus voluntariamente? Glória a Deus. Amém? Você está aqui por obrigação? Não, Ou você está aqui porque você ama o Deus vivo de Israel? eu amo Deus. Amém? Se você está aqui voluntariamente, o cetro, que é a autoridade que está em Cristo, também está em você. Amém? E isso vai fazer com que você alcance os objetivos dele. Amém? Verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo
a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Senhor jurou, né? A palavra hebraica aí é nishba, jurar. O Senhor jurou: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando que o Messias, que se assenta à direita, ele era rei e sacerdote, seria rei e sacerdote, não segundo ao sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de um rei, que era Melquisedeque. Nós vamos estar aprendendo também sobre isso. A palavra ordem aí, né, em hebraico, é a palavra divrati, da palavra divrati, que significa segundo uma fala dele, né? Mas não é um simples falar, mas assim é um falar intensivo. Então Deus fala assim que esse rei, né, aquele que teria, né, essa palavra intensiva sobre o povo, seria da ordem do rei da justiça. O Messias Jesus Cristo que nós servimos, ele é aquele que tem, né, uma intensividade para nos trazer uma ordem. E a ordem que ele nos traz faz com que nós alcançamos os objetivos dele. E através disso você também se torna rei e sacerdote, segundo a ordem do rei da justiça. Amém? Verso 5, quem pode ler? O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Ou seja, o Senhor à sua direita ferirá no dia da sua ira. Está falando dos últimos dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que Jesus não tenha voltado, ele está em espírito com você. E se você crê, você já pode começar a viver os últimos dias hoje. Diz assim: Jesus vai ferir pela fé todos os meus inimigos. A partir de hoje. Porque eu estou colocando todos os meus inimigos debaixo dos meus pés, pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Verso 6. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres e ferirá as cabeças de grandes terras. Ou seja, a mesma palavra que auxiliou Abraão e fez com que os reis fossem destruídos, é a mesma palavra que vai ajudar você também a vencer naquele último dia. Amém? Glória a Deus. Você pode começar isso hoje, irmãos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque essa noite Deus está te dando estratégias para que você vença a guerra contra os reis. Glória a Deus. Amém? Tem pastor que na minha tá aí, ferirá a cabeça de muitos países. O que nós vemos no mundo? Verdade. Bolívia, Argentina, Tá feito Chile, bastante. É verdade. todo conflito, Iraque, Irã, sempre foi, Sim, sim, do Oriente Médio. sim. Ou seja, as nações estão tropeçando por não seguir o Deus vivo de Israel através de Cristo, não é verdade? A própria China, A própria China. a própria China, Verdade, verdade. comunista. O ateísmo tem crescido grandemente. E quanto mais as pessoas ficam afastadas de Deus, pior o mundo. Mas a Bíblia diz o quê? Vós sois sal da terra. Diz assim: eu sou sal da terra e eu vou temperar ela. Porque você vai dar sabor à terra. Amém? Glória a Deus. Até que verso que vai ler? O verso 6, né? Pode ler o verso 7. Viverá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Glória a Deus. Por que fala que Jesus Cristo é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Se você estuda um pouquinho, tem muitos Orígenes pensavam que Melquisedeque era era o próprio pai que desceu em carne. O pessoal fantasia bastante. Mas na realidade, Melquisedeque, ele era um homem, como eu e você. Eu vou explicar depois lá em Hebreus algumas coisas. Mas antes quero passar essa introdução para você. A Bíblia, ela cita uma história de um povo que é o povo de Israel, correto? Paralelo com a Bíblia, existem outros livros da mesma época da Bíblia.
E se você estudar um livro chamado Targum Onkelos, que data de 600 anos antes de Cristo, ali eles revelam a origem de quem era Melquisedeque. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé viveu quantos anos? 300 anos, é isso? Depois do dilúvio, esqueceram? Não, depois do dilúvio, quantos anos que ele viveu? 900 e poucos anos foi? Não. Depois do dilúvio, Noé viveu 300 anos. O seu filho Sem viveu depois do dilúvio 500 anos, correto? Quando Abraão era nenê, Sem ainda era vivo. Quando Jacó tinha 40 anos, cronologicamente, Sem ainda era vivo. Então o camarada viveu muito, né? Viveu bastante. Segundo a história do povo hebreu, que é o povo judeu, Sem é o filho de Noé. Aliás, o filho de Noé, Sem, ele era chamado de Melquisedeque. Por quê? Porque ele era o último de antes do dilúvio que invocava o nome do Senhor. E quando ele encontrou Abraão, ele passou o que para Abraão? Um legado. Por que ele passou um legado para Abraão? Porque a cidade de Salém, que era fundada pelos esses homens da ordem do Rei da Justiça, ela começou também a se corromper com idolatria. Então, quando você estuda a Bíblia em concordância com a história, você acaba descobrindo a origem de fatos. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo lá em Timóteo fala do quê? Fala de Himeneu e Filetos. Já ouviu falar deles já? Foram os mágicos que tentaram Moisés? Tá? A Bíblia cita quem é esse Himeneu e Filetos. Onde está escrito no Velho Testamento sobre esses mágicos? Sabe? Então, a Bíblia, ela cita eles no Velho Testamento, mas não cita o nome. Sabe aqueles mágicos que tentaram Moisés no Egito? Nesse mesmo livro chamado Targum, está escrito que o nome deles era Hermileu e Filetos. Então, da onde o apóstolo Paulo sabia o nome deles? De um livro histórico, correto? Então, se esse livro histórico inspirou o apóstolo Paulo a saber que os mágicos que tentou Moisés ali eram Hermileu e Filetos, por que nós não podemos utilizar esse livro que diz que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé? Porque cronologicamente, biblicamente bate. Quem pode abrir é no Hebreus capítulo 7. Lê o verso 1 e 2. Estão entendendo, irmãos? Então mesmo? Sim. Glória a Deus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Ou seja, o autor de Hebreus aí começa a falar, né, da história que aconteceu, e ele fala por interpretação que esse é o rei de justiça, porque é o significado do nome, Melquisedeque, rei de justiça, né? Ou seja, por que chama ele de rei de paz? Porque ele é o rei de Shalem. Shalem também significa paz, né? Aí no verso 3 diz que ele era sem pai e sem mãe, né? Sem princípio de dia, sem princípio de noite, né? Tem pessoas que lêem esse texto e falam assim, então o cara ele era um extraterrestre, era um ET. Não é isso que o texto está dizendo. Quando diz que ele é sem princípios de dia, sem princípio de noite, é que o autor de Hebreus, ele não sabia que a parte genealógica dele. Tá? Não é que ele era um ET, um OVNI, não. Ele não sabia quem era a genealogia dele. Porque, veja bem, a Bíblia não fala que ele acabou de falar aí acima que ele era o rei de Salém.
Então ele tem um princípio, não é verdade? Não tem um princípio? Se ele não é um rei de uma cidade, ele não tem um princípio? Então ele não é uma pessoa, né, anormal. Mas aí está se referindo ao quê? Quando o autor colocou isso aí, ele quis dizer que não sabia a genealogia dele. Quem pode ler o verso 4? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ou seja, está dizendo que esse era grande. Por que ele era considerado grande? Porque ele foi o último de uma geração que invocava o nome de Deus. Imagine você, né? Imagina o Walter e a Tati morando naquela época lá. O Walter está ali, ouvindo uma voz que manda ele para um local. E de repente ele encontra um camarada que tem mais de 500 anos. E passa um legado para ele. Acho que você ia aprender muita coisa com ele, né? Walter, o dilúvio foi assim, assim, assim. Antes do dilúvio, Walter, aconteceu isso. Construiu assim a arca. Exatamente. Ou seja, para você ver que quando você estuda a Bíblia com a história, você começa a entender alguns textos. A Bíblia, ela cita a pessoa, mas não cita a história. Mas existem livros paralelos que citam a história dele. Né? Se está em concordância com a Bíblia, nós temos que pegar como base. Se tiver em discordância, você joga fora. Mas se está em concordância, né? Historicamente, o apóstolo Paulo utilizou esse mesmo livro chamado Targum, que fala de Hermeneu e Filetos. Quem pode ler o verso 5? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Pode ler o outro verso. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, cujo a genealogia não é contada entre quem? Os filhos de Levi. Ou seja, o autor de Hebreus, ele sabia que não era que não fazia parte da genealogia de Levi, mas sabia que fazia parte de uma outra genealogia. Quem pode ler outro verso? Pode ler, Walter. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, esse que tinha um legado, uma responsabilidade da ordem do rei da justiça, ele abençoou uma outra pessoa que era Abraão. E Abraão, através disso, se tornou o quê? O pai da fé. Por quê? Porque no meio de um mundo corrompido, ele fazia a sua descendência, iria gerar um povo. E esse povo seria a geração que iria trazer o Messias, Jesus Cristo. Que verso nós paramos aí? No 8, né? Lê o 8, 9 e o 10. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Glória a Deus. Ou seja, aí está falando que Melquisedeque é o quê? Um mortal, né? Não é isso que está falando aí no verso 8? Então ele não era um ser de Deus, né? Como muitos pensam ali, né? Ele recebeu, ele era um homem mortal, mas ele tinha uma incumbência de ser sacerdote do Deus Altíssimo, né? Verso 11 e 12, quem pode ler? De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, mudando-se o sacerdote, se muda a lei, né? Tem pessoas que acham que mudou a lei de Deus. Não.
Mudou a lei de expiação. Né? Ou seja, no sacerdócio levítico você teria que... Tinha a lei de sacrifício, não tinha lei de sacrifício? E você tinha que entregar novilhos e bodes, não é verdade? Na nova aliança é necessário você oferecer sacrifício? Por quê? Porque Cristo já... Exatamente, Cristo foi o seu sacrifício. Então, mudando-se o sacerdócio, se muda a lei de expiação, que vai ser no contexto aí. Pode ler do verso 15, do verso 13 ao 16, quem pode ler? Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Ou seja, por que Cristo é semelhante a Melquisedeque? Alguém quer arriscar? Por que Cristo é semelhante, no caso, ao sacerdócio de Melquisedeque? Dá um chute aí. Ele é justo? Oi? Porque ele é da ordem. Também. Porque ele é da ordem do Deus Altíssimo. Também, mas por quê? É algo mais profundo. Por que ele é semelhante a Melquisedeque? Porque ele veio da linhagem de Davi. Não. Não tem nada a ver. Alguém quer chutar? Walter? Quer chutar, não? Porque ele é sem princípio. Não. Ó, Melquisedeque, ele era sacerdote para uma nação? Sim, Qual nação que ele era sacerdote? Israel. Não, Israel não existia ainda. Então, esse rei de Salém, ele era sacerdote para alguma nação ou ele era sacerdote para nações? Para nações. Por que ele era para nações? Porque não existe. Porque ele representava, ele era o único naquela época que representava o Deus Altíssimo, correto? Então. O sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque, por quê? Porque Cristo, além de ser rei e sacerdote para a nação de Israel, todos aqueles que o recebem também fazem parte dessa nação. Então Cristo, ele não foi sacerdote apenas para Israel, mas ele foi sacerdote para o mundo. Como que eu sei disso? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo, ele é um sacerdócio superior, porque a tribo de Levi exercia o sacerdócio apenas em Israel. Mas Melquisedeque exercia o sacerdócio não só em Salém, mas para todas as nações da época. E Cristo, ele é sacerdote não só para Israel, mas para todos nós. Essa é a semelhança. Por quê? Da mesma forma que Shem, o filho de Noé, foi levantado como os da ordem de Melquisedeque para nações, Cristo também foi levantado pela ordem do Rei da Justiça, que é o Pai, para que as nações fossem perdoadas e redimidas. Amém? Por isso que é um sacerdócio superior, porque faz com que outras pessoas alcancem a salvação. A tribo de Levi conseguiu fazer com que todos alcancem a salvação? Sim ou não? Não. Mas esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque em Cristo, fez com que eu e você alcançassem a bênção no Rei da Justiça, que é o Pai. Amém? Amém. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Dá para entender. Conseguiram entender? Tá muito difícil? Tá muito difícil, moço? Não, dá mais ou menos. É? O que você não entendeu? Tira a dúvida aí, aproveita. Davi, fica bem complicado, pastor, esse negócio de saber, aí faz essa mistureba, fica um negócio na cabeça. Não grava. Aí você vai e tenta encaixar as peças, meu. Ó, Agora faz a pergunta de novo para ver se as pessoas entenderam. a antiga cidade de Salém ficava na mesma local onde é Jerusalém. Onde existiu... exatamente, era a mesma cidade. Abre Salmo 76, verso 1 e 2.
Salmo 76, verso 1 e 2. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Salmo 76, verso 1 e 2. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Você viu que Jerusalém antes chamava Salém. Na época de Josué, ela recebeu o nome pelos jebuseus de Jerusalém. Mas antes ela chamava Salém. Então Melquisedeque, ele era rei dessa cidade. Entendeu? Davi, quando comprou as terras de Araúna, lá em 2 Samuel 24, fez com que essas terras pertencessem a Israel. E ali, no Monte Moriá, que colocou o tabernáculo, que depois foi construído o templo. Ou seja, esse Melquisedeque, ele já residia naquela região ali, que era famosa para evocar o nome do Senhor. Entendeu? Então, a semelhança dele com Cristo é que os dois, eles tiveram a mesma função sacerdotal. Conseguiu entender? Cristo não foi sacerdote para o mundo. E Melquisedeque também foi sacerdote para o mundo. Então, por isso que não é segunda ordem do sacerdócio levítico, mas segunda ordem de Melquisedeque. Conseguiu entender agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Tem mais alguém com dúvida? Todo mundo está com dúvida? Tá tão difícil assim, Júlio? Tá bom, tá bom. Tá? Tá Dá bom, pra tá entender? bom, tá bom. Glória a Deus. Amém? Amém. Só dê mais 2 versículos aí para a gente estar encerrando. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Vai, Walter, lê aí. Qual? O 76, 1 e 2? Oi? já foi. Não, é 3, 4, 5. no caso, Hebreus 7. Hebreus 7? Só foi no Salmo 76 para vocês verem lá. Ah, Hebreus. Isso. É onde? E muitos mais manifesta é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Lê mais. 15 e 16. Lê o 17. 17 e 18. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Lê mais, pode ler. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Pode ler mais. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o que a instrução de Deus não conseguiu aperfeiçoar, Jesus aperfeiçoou. Por quê? Porque aquilo que a lei não permitiu que nós praticássemos, em Cristo você pratica. Amém? A lei falava, a lei de Deus fala, não adulterará, mas as pessoas adulteravam. Mas em Cristo, as pessoas conseguiram internalizar a lei no seu coração e no seu entendimento. Essa é a nova aliança, amém? Amém. Aquele que adultera, não adultera mais. Aquele que matava, não mata mais. Por quê? Porque Cristo, como palavra de Deus, ele mudou a sua natureza. Tá? E se tornou rei e sacerdote segundo a ordem do rei da justiça. Tá? O sacerdote para o mundo e não apenas para o povo de Israel. Glória a Deus. Amém? Antes de eu estar orando por vocês, para encerrar, tem alguma pergunta? Ninguém entendeu nada hoje, não. Hoje foi um pouquinho mais Eu difícil. acho que você acabou de falar aí, mas só por entendimento geral, É. o significado, mais uma vez, do nome de Melquisedeque. Rei da justiça. Rei da justiça. Você acabou de Ordem do rei da justiça. Quem é o rei da justiça? É Cristo. Ele faz parte do rei da justiça. Mas ele é enviado de quem? Do Pai. Então a palavra, a Cristo, que é a palavra, faz com que você ande na ordem do Pai, que é o rei da justiça. Entendeu? Se você representa o Pai pela palavra, que é Cristo, você está na ordem do rei da justiça. Amém? Amém. Consegui responder isso aí, Júlio? Isso aí, né?
Não, certinho. Tá certinho, né? Eu tinha percebido que você tinha falado, mas eu vou perguntar de novo, Sim, porque pra sim. não entender Porque o nome Malque é rei, Zedeque é justiça. Rei da justiça. Rei da justiça. Entendeu? Então, por exemplo, se nós andamos na justiça de Deus, então nós estamos na ordem do rei da justiça. Deus não é rei? Sim. Ele não reina através da sua palavra, que é Cristo? Então, se nós estivermos em Cristo, nós estamos na ordem do rei da justiça. Amém? Glória a Deus, se põe de pé então. E eu tentei explicar de uma forma muito mais simples, que é muito mais profunda, entendeu? É muito mais profundo. Glória a Deus. Alguém já tinha visto esse ensino? Já ou não? A maioria dos pastores não sabe. Glória a Deus. Eu não ouvi nem pregação sobre isso. Não? Ele passa longe. Passa longe. Eu já peguei pela que é a segunda vez. Já passa longe. É a segunda vez que vocês cuidaram Passa dele. longe. Nossa, vixe. É profundo. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos orar então para abençoar vocês. Eu vou orar e trazer a bênção para vocês, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja de edificação e de cura para eles. Hoje é um dia de estudo, Pai, que eles possam receber o seu conhecimento, o seu entendimento, Pai, para que haja purificação do templo do Santo Espírito, para a tua honra e tua glória, Pai. Pai, guarde a entrada, guarde a saída, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe eles e guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles, que o Senhor sobre eles levante seu rosto e coloque sobre eles a paz, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus.